No dia seguinte, a caminho da escola, Tomoe age de forma estranha porque não consegue manter o relacionamento platônico que tinham. Nesse momento, Jun casualmente bate em suas costas, já que ela é sua amiga de qualquer forma, mas ela fica instantaneamente envergonhada e o soca. Mais tarde na escola, ela reclama com sua amiga Misuzu que aquele idiota não para de pensar que ela também tem uma salsicha. E Misuzu diz a ela que está recebendo o que merece, chocando-a. Misuzu explica que Tomoe só jogava jogos de meninos quando eram mais novas, e até bateu em alguns meninos no passado. Ela ainda afirma que nenhum garoto se sentiria atraído por ela quando ela fala como uma senhora das trevas, e aconselha que ela tente mudar isso. Após isso, quando Tomoe encontra Jun novamente, ela tenta mudar sua voz para soar como uma garota, mas Jun pergunta por que ela está falando como uma voz eletrônica barata precisando de uma atualização de software. Ela fica irritada e dá-lhe um soco merecido. Ao chegar em casa, o pai dela nota um hematoma no rosto e pergunta o que aconteceu. Ela diz que se envolveu em uma briga com Jun e o pai começa a repreendê-la por ter perdido para Jun quando ela deveria ser a próxima líder do dojo deles. No entanto, ela lembra ao pai com raiva que é uma garota e que a culpa é dele por treiná-la assim. No dia seguinte, a caminho da escola, Jun pede desculpas por tê-la derrotado no dia anterior, mas afirma que foi ela quem o atingiu primeiro. Ele ainda diz que ela tem batido nele demais ultimamente e começa a fazer cócegas nela quando ela se recusa a responder. Mas isso só leva a outro soco notável em seu rosto nojento. Durante o intervalo para o almoço, enquanto Tomoe come com Misuzu, Misuzu pergunta por que ela não almoça com Jun, já que praticamente fazem tudo juntos. E ela responde que está envergonhada, pois pareceria que estão namorando. Misuzu acha que é estúpida e se levanta imediatamente com a intenção de ir buscar Jun para comer com elas. Ao chegar a Jun, os dois quase começam a Terceira Guerra Mundial, mas ele concorda mesmo assim. O que Tomoe acha estranho porque ambos se odeiam como sua paixão te odeia. Mais tarde naquela tarde, um idiota chamado Tanabe vai provocar Jun sobre seu relacionamento próximo com Tomoe, perguntando se eles já fizeram uma atividade esportiva intensa juntos. E o cabeça de vento, pensando que ele está falando sobre karatê, responde que eles fazem isso desde que eram jovens. Ele acrescenta que Tomoe é boa em usar os pés também, deixando Misuzu, que está ouvindo, desapontada. Ela vai contar isso a Tomoe, e a Shihoki volta furiosa para bater no garoto inocente. Enquanto isso, Misuzu mais tarde encontra Tanabe para esclarecer que Jun nem vê Tomoe como uma garota, surpreendendo-o. À noite, enquanto Jun se prepara para ir para casa, esperando Tomoe trazer um guarda-chuva, Misuzu o encontra e pergunta por que ele a odeia tanto. Ele diz a ela que, embora ela sempre os colocasse em apuros quando eram mais jovens, ela sempre encontrava uma maneira de estar ausente quando eles estavam sendo repreendidos. Enquanto continuam conversando, Misuzu de repente pergunta a ele o que ele faria se visse Tomoe se apaixonando por um cara que não fosse ele. Mas Jun de repente a empurra, antes que ela continue com o lixo que está falando. Nesse momento, Tomoe chega e eles seguem imediatamente. Enquanto vão para casa, Tomoe tenta manter distância de Jun porque está envergonhada de ficar muito perto dele. Ele diz para ela se aproximar, pois não quer que ela se molhe. Ela mente que está cheirando a suor agora, e Jun imediatamente começa a cheirá-la como um pervertido, deixando-a envergonhada. Ela sai correndo na chuva, deixando-o pensando no que está errado. Logo ele a encontra, mas ao tentar cobri-la com o guarda-chuva, ele vê o decote dela através da camisa molhada, então ele também começa a correr. No dia seguinte, na aula de karatê, ela treina com Misaki, que por acaso é seu amigo próximo na aula de karatê dos meninos. Quando saem do ginásio, algumas garotas feias que têm uma queda por Misaki veem Tomoe e ficam com ciúmes, achando que ela vai tirá-lo delas. Em seguida, Misuzu vai contar a Jun que Tomoe está vendo um cara na aula de karatê, mas ele finge não se importar. No entanto, na aula seguinte, quando Tomoe traz sua mesa para perto dele, ele de repente menciona que ouviu que ela tem um novo amigo, e ela confirma. Mas Jun descarta suas preocupações quando confunde o suposto amigo chamado Misaki com uma garota. Mais tarde, enquanto Tomoe pega uma bebida, as duas garotas de aparência horrível de antes a confrontam para dizer que deveriam se encontrar depois da escola atrás do ginásio. Percebendo que elas vieram para brigar e não para fazer amizade, ela diz que não está interessada em brigas mesquinhas e está pronta para dar uma surra nelas, se necessário. Isso as assusta, e elas voltam para a aula para pedir conselhos para ver se precisam de seguro de vida antes de embarcar no que estão prestes a fazer. Eles ficam com medo por suas vidas quando são informadas de que Tomo supera os meninos. Na aula, Tomo conta a Misuzu sobre as garotas que arranjaram briga com ela e como planeja acabar com elas. Misuzu responde que as garotas provavelmente estão pensando em uma briga verbal, não em uma briga de socos, então ela deveria agir como uma garota e evitar entrar no modo WWE. No entanto, ela ainda enfrenta as garotas com uma postura de luta, pronta para destruí-las. As garotas, já assustadas, ficam ainda mais com medo e temerosas, revelam que querem conhecê-la porque têm uma queda por Misaki. Ao ouvir isso, a expressão de Tomo muda imediatamente, e ela fica muito animada, pensando que elas vieram até ela para pedir conselhos sobre como se aproximar dele.
Ela raciocina que seu sonho de orientar garotas solteiras e feias em questões de relacionamento finalmente se tornou realidade, e diz a elas que precisam se tornar suas amigas para que ela possa ajudá-las. Naquela noite, a caminho de casa, Jun pede a Tomo para se sentar ao lado dele no ônibus. Então, ela se senta por um tempo, mas quando não aguenta mais ou suas comportas podem se abrir como uma fonte, ela volta a ficar de pé. Alguns momentos depois, um idiota sedento que precisa de um transplante de cabelo de emergência na Turquia aproveita a multidão para apalpar as nádegas de Tomo. Tomo fica com raiva e pensa em espancá-lo, mas decide aguentar porque não quer que Jun descubra o que está acontecendo. No entanto, torna-se cada vez mais desconfortável porque esse cara acha que está testando sua força de aperto. De repente, Jun percebe e imediatamente vem em seu socorro. Ele denuncia o idiota às autoridades. E enquanto caminham para casa, ele diz para ela tentar falar com a polícia mais tarde, mas Tomo não ouve nada disso. Tudo o que ela consegue pensar é que Jun está tratando-a como uma garota agora, e isso está a deixando animada. No entanto, ela fica desapontada quando o cabeça dura de repente sugere que ela deveria parar de usar saias. No dia seguinte na escola, Tomo relata a situação para Misuzu, dizendo que quando ela pensou que o idiota estava começando a tratá-la como uma garota, ele de repente sugeriu que ela não usasse saias, porque isso não o faz sentir-se bem. Ao ouvir isso, Tomo ficou com raiva e deu um soco nele pela 14ª vez neste anime. Misuzu afirma que ele pode ter dito isso porque não queria que ela fosse apalpada novamente, mas quando Tomo começa a fazer um caso do que ela acabou de dizer, Misuzu então diz a Tomo que sua saia é muito curta de qualquer forma, mas também diz que ela pode querer considerar remover as leggings que usa por baixo da saia. Tomo imediatamente pensa que ela gosta de meninas e se cobre, mas Misuzu diz a ela que a outra maneira que as meninas usam suas saias é não ter nada além de calcinha por baixo. Mais tarde, depois da escola, Misuzu encontra Jun, que obviamente está se sentindo péssimo porque Tomo quer ir para casa com ele, e ele fica animado porque ela não está mais brava com ele. Enquanto isso, Tomo tirou suas leggings e está desconfortável com a possibilidade de sua saia levantar e revelar sua plot armor. Ao vê-la, Jun sofre um curto-circuito mental imediatamente e começa a andar sem olhar para ela. Logo eles entram no ônibus e tudo o que Jun consegue ver são todos os garotos olhando para as pernas de Tomo, o que o deixa irritado. Ele continua evitando olhar para ela e anda à frente, deixando Tomo se perguntando por que ele está agindo estranho. Ela rapidamente corre para alcançá-lo, mas sua saia levanta nesse momento, causando outro curto-circuito no cérebro de Jun. Mais tarde, ele pede desculpas a ela por ditar o que ela vestiria no dia anterior como seus pais, mas diz que usar algo de que ela está tão envergonhada está dificultando para ele. No dia seguinte, Misuzu pergunta a Tomo o que aconteceu no dia anterior quando Jun, e ela responde que a única coisa que caiu foi sua autoestima porque o cara estava ocupado agindo estranho o tempo todo que estavam juntos, então ela nunca mais vai usar isso de novo. Mais tarde naquela tarde, uma boneca Barbie chamada Carol chega à escola, e todos começam a babar por ela, o que faz Tomo se perguntar por que todos os garotos estão atrás dela. Ela pergunta a Misuzu se isso significa que ela é a mais feminina, e Misuzu diz a ela que sua personalidade suave e indefesa deve ser a razão pela qual os caras estão babando por ela. Mas a nerd, sem saber que Misuzu estava se referindo à personalidade do peito dela, razões de que está indefesa poderia torná-la vulnerável a ataques. No entanto, ela continua se perguntando o que significa estar indefesa e considera ser amiga de Carol para descobrir. Nesse momento, ela de repente encontra Misaki com Carol e Carol. Embora seja apenas sua amiga de infância, diz a Tomo que estão noivos, chocando-a. Misaki pergunta a Tomo se elas são amigas já que estão na mesma turma, e Carol afirma que não está interessada nos garotos da sua turma porque são todos um bando de Zé Ninguém. Tomo fica irritada e pergunta se ela é tão cega que não vê que está usando uma saia. Enquanto Misaki tenta acalmar a situação, a boneca Barbie começa a cutucar a bochecha de Tomo para ver se ela realmente não é um menino. Desde então, Carol começa a chamá-la de boba, o que faz Tomo se perguntar por quê, mesmo que tenham falado juntas apenas uma vez. Misuzu também a chama de idiota por demorar tanto a perceber que Carol está com raiva dela porque ela é próxima de Misaki. No dia seguinte, Carol encontra Misuzu para perguntar como pode derrotar Tomo e Misuzu. Pensando em como pode usá-la, diz que conhece alguém que pode ajudá-la mais do que ela. Carol encontra Jun mais tarde e diz a ele que há alguém que ela quer derrotar e que veio até ele por indicação. Jun fica surpreso que há outra pessoa como Tomo disposta a bater em alguém e diz a ela que começarão o treinamento depois da escola. Mais tarde, após a aula, Jun chama Carol enquanto ele sai para a academia, chocando Tomo, que pensa que algo está acontecendo entre eles. Misuzu piora a situação dizendo que eles já devem estar aplaudindo, para estarem agindo tão próximos, deixando-a ainda mais ciumenta. Mas é exatamente isso que Misuzu quer porque sua querida amiga tem agido tão devagar.
Enquanto Jun treina Carol, ele percebe que ela é mais fraca do que seu Magnum quando carregado, mas ele continua a treiná-la. Ele tenta mostrar a ela como lutar enquanto enfrenta seu inimigo, e então Tomo aparece parecendo zangada. Carol revela que Tomo é sua inimiga, chocando-a. Tomo se aproxima de Jun e agarra suas roupas, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo sozinho com uma garota. Ao ver isso, Carol se lembra de Misuzu dizendo a ela que descobrirá o que fazer sozinha se ficar perto o suficiente de Jun, e imediatamente diz a Tomo e Jun que não está mais interessada em lutar. Em seguida, Carol leva Misuzu para comer alguns bolos como compensação por ajudá-la, e enquanto estão no café, Carol pergunta se agora são amigas, já que estão comendo juntas. Mas Misuzu diz a ela para perguntar a Tomo se ela precisa de uma amiga, já que Tomo é uma solitária certificada. Carol mais tarde encontra Tomo para pedir que seja sua amiga, e ela aceita com prazer. Depois, Jun e Tomo conversam enquanto observam Carol se aproximar de Misuzu. Jun diz a Tomo que as duas garotas são populares entre os meninos, e Tomo concorda. Ela se sente traída por Misuzu nunca ter contado isso a ela e imediatamente vai confrontá-la. No entanto, Misuzu defende-se dizendo que Tomo nunca contou a ela sobre sua atração unilateral até que se formaram de qualquer forma. Tomo rebateu dizendo que ela ainda deveria ter contado que tinha um namorado, já que são melhores amigas, e Misuzu responde que ambas não gostavam de demonstrações públicas de afeto e que não houve tempo para falar sobre o relacionamento, já que não durou mais de 3 dias úteis. Tomo pergunta se ela ainda tem sentimentos por ele, e ela responde que o único sentimento que tem por ele agora é ódio. Tomo então pergunta se por acaso eles trocaram saliva durante os 3 dias de relacionamento, e ela responde que não, dizendo que apenas deram as mãos e se chamaram pelos primeiros nomes. Misuzu encontra Jun depois para dizer a ele que nunca quis que Tomo soubesse disso, e ele pede desculpas por ter contado. Ela então afirma que percebeu que Jun ignorou Tomo durante o primeiro ano deles em uma escola anterior, mas imediatamente se tornou amigo de Tomo após terminar com ela, e pergunta se isso foi uma coincidência. Jun fica envergonhado e se recusa a responder, confirmando que deve ter havido algo. Mais tarde à tarde, Tomo apresenta Misaki a Jun, e ao vê-lo, ele percebe que na verdade é um menino, ao contrário do que pensava. Quando Misaki estende a mão para cumprimentá-lo, o idiota ciumento reage com ela na cabeça. Tomo bate no rosto dele por fazer isso, mas Jun continua hostil com Misaki, deixando-o apavorado. Depois da escola, Tomo diz a Jun que não irá para casa com ele esta tarde, pois tem um passeio com as meninas. Enquanto isso, no caminho de casa de Jun, ele encontra Misaki, que imediatamente se arrepende das escolhas de sua vida ao vê-lo novamente esperando para embarcar no mesmo ônibus. Logo eles entram no ônibus, e Misaki pergunta a Jun por que ele se recusou a entrar no clube de karatê, e ele responde que não quer perder para Tomo em um duelo. Ao ouvir isso, Misaki pensa que ele está apenas exagerando e diz a ele que Tomo sempre diz que não consegue vencê-lo. Jun responde que só consegue vencê-la em brigas de rua, mas não quando há regras definidas guiando-os, e como ele espera um dia ser como ela. Misaki imediatamente pensa que eles são parecidos, já que ambos a admiram, mas ao perceber que perdeu a guarda ao dizer algo bobo, ele avisa Misaki para não contar a ninguém, ou ele garantiria que ela tivesse uma consulta para a cirurgia. No dia seguinte, na aula de karatê, Tomo pergunta a Misaki se ela se deu bem com Jun no dia anterior, já que estavam no mesmo ônibus. E Misaki diz com firmeza que Jun é o cara mais legal que ele já conheceu. Isso deixa Tomo feliz, porque Jun finalmente está conseguindo um amigo depois de tentar fazer amizade com vários caras no passado, mas eles sempre o temiam. Mais tarde, Jun vê Tomo e Misaki juntos e vem assustar o garoto inocente novamente. Durante o fim de semana, enquanto Misaki e Tomo passam algum tempo fora, Misaki de repente pergunta a Tomo se ela e Jun saíram recentemente. E ela responde que saíram algumas vezes, mas Shi sempre agiu de forma estranha. Ouvindo isso, Misaki diz a ela que precisa se esforçar mais ou ele logo começará a aplaudir outra garota. Ela diz a Tomo para ser ela a convidá-lo da próxima vez, e em vez de irem jogar os jogos masculinos de sempre, deveriam ir às compras ou ao karaokê. Após isso, Tomo convida Jun para sair, sem saber como ele responderia. Mas ele aceita imediatamente, como se estivesse esperando pelo convite, surpreendendo-a. Várias horas depois, Tomo relata a Misuzu, e ela diz que ela precisa conseguir algumas roupas femininas para usar, já que está acostumada a se vestir como um moleque. Misuzu e Carol a levam para a loja depois disso e a ajudam a escolher para que ela fique atraente no encontro. No entanto, quando você pensa que ela vai aparecer no encontro parecendo a Rihanna, ela aparece como se estivesse indo para a igreja. Eles partem para o encontro e depois de um pouco de beisebol e boliche, Tomo de repente sugere que eles vão para o karaokê, ao que ela concorda imediatamente. Na sala de karaokê, ela fica muito envergonhada, pois nunca esperou que ele concordasse. Jun pergunta se ela não vai cantar, e ela grita com ele que de jeito nenhum vai fazer algo tão feminino. Ela então pergunta por que ele aceitou ir ao karaokê, mesmo que nunca gostasse.
e ele responde que é porque ela queria. Surpresa, ela começa a cantar imediatamente, mas esse bobo só soa como Ariana Grande em velocidade de 0.5 vezes. Jun começa a rir, porque a última vez que ouviu uma voz tão ruim foi no American Idol. No dia seguinte, Tomo se sente muito envergonhada ao contar para as amigas o que aconteceu, e pelo fato de que Jun ainda tem uma gravação dela. As duas garotas imediatamente vão até Jun para pedir que ele mostre o vídeo, e percebendo isso, Tomo vem correndo até eles. Enquanto isso, Jun assistindo ao vídeo percebe que há algo diferente em Tomo. Alguns dias depois, quando Misuzu vai para a escola, esse idiota feio chamado Tanabe a cumprimenta. E quando ela responde, o bobo fica animado porque ela não o ignorou desta vez. No entanto, seu coração fica despedaçado quando ela pergunta quem diabos ele é. Depois disso, ele encontra Jun e começa a reclamar sobre como nunca viu Misuzu sorrir. Mas Jun não consegue se identificar, e ele diz que Misuzu sorri na maioria das vezes que fala com ele, surpreendendo Tanabe e fazendo-o desejar ser ele. Jun pergunta a Tomo sobre isso depois, e ela também afirma que Misuzu mal sorri, surpreendendo-o porque é exatamente o oposto com ele. Isso faz Tomo se perguntar se é porque Misuzu ainda gosta dele. Na cena seguinte, Tanabe faz de tudo para fazer Misuzu sorrir, mas isso só faz com que ela cele sua boca, já que o idiota não para de contar piadas sem graça. Enquanto ele mais tarde caminha pelo corredor, ele encontra Carol. Tomo visita Misuzu para perguntar se ela ainda gosta de Jun, porque ele disse que ela sorri para ele o tempo todo. Misuzu responde, não, mas acrescenta que pensando de outra perspectiva, pode-se dizer que ela gosta dele porque ele parece ser o deus de nunca deixar que saibam seu próximo movimento, surpreendendo Tomo que de repente percebe ela sorrindo. Algumas horas depois, Tomo vê duas garotas agindo de forma carinhosa e deseja que também pudesse apalpar uma garota assim. Insira um meme adequado. Misuzu se pergunta se agora apoia a máfia do alfabeto, e imediatamente defende que só quis dizer tocá-las em lugares apropriados. Tomo reclama que não tem nenhuma namorada para agir assim, já que muitas que tentou tocar no passado começaram a se afastar dela. Ela então diz a Misuzu que elas são amigas há tempo suficiente para já estarem nesse nível e pergunta educadamente se pode tocá-la, prometendo não machucar. Misuzu responde instantaneamente que estava inicialmente interessada, mas não quando ela coloca dessa forma. Mais tarde, quando Tomo sai para o telhado da escola, ela de repente encontra Carol estendendo as mãos em sua direção para que ela possa tocá-la. Tomo aproveita a oportunidade imediatamente e a agarra de uma maneira que sua alma solitária e sedenta nunca faria. Percebendo como Carol é macia, Tomo volta para Misuzu se sentindo péssima, aceitando que ela realmente não é uma garota afinal, porque seu próprio traseiro é mais duro do que um biscoito de cachorro de um dia. No entanto, Misuzu diz para ela relaxar, dizendo que Carol é uma exceção rara. Isso faz Tomo se perguntar como são as outras garotas, já que Carol é especial, então ela começa a tocar nas garotas como se tivesse um diploma de Diri Academy. Enquanto isso, Carol continua a dar a Tomo uma sensação de seus poderosos canhões, e Misuzu fica com raiva disso, surpreendendo Tomo. Mais tarde, Tomo a encontra para se desculpar por tê-la deixado com raiva, e ela responde que era outra coisa que a estava incomodando. Ela, envergonhada, pergunta se também pode ser tocada um pouco, como Tomo havia pedido anteriormente. Surpreendendo Tomo, ela imediatamente a agarra e pergunta se pode estrangulá-la agora. No entanto, Misuzu de repente pergunta por que ela nunca tenta abraçar Jun, chocando-a. Ela rapidamente fica vermelha e diz que adoraria tocá-lo também se pudesse, mas Misuzu responde que não deveria haver problema em fazê-lo, já que Jun já a toca também. Tomo acha que isso é uma ideia de $1 milhão e depois da escola naquele dia, ela se aproxima sorrateiramente de Jun para abraçá-lo. No entanto, Jun a afasta e diz que ela não deveria fazer isso no ambiente escolar, mas Tomo defende que ele faz isso também. Jun concorda, mas diz que está tudo bem se ele faz, mas não quando ela faz, deixando-a tão irritada que ela dá um soco na cara inútil dele e o espanca. Na semana seguinte, Carol aparece de repente durante o intervalo do almoço e diz que quer pedir conselhos sobre relacionamento a Misuzu, então Tomo deve ir comer com Jun. Carol dá sua faixa de cabelo para que ela pareça mais feminina, mas enquanto Tomo come com Jun, ela se sente muito envergonhada com sua aparência. Enquanto isso, no telhado, Misuzu pergunta a Carol para que ela precisa de conselhos, e ela diz que em breve saberá. Misaki aparece parecendo que se perdeu, e Carol o apresenta a ela. Ao saber que Misuzu é amiga de Carol, Misaki age de forma mais constrangedora e segura suas mãos, pedindo para proteger Carol. Ele então faz um discurso de irmão mais velho antes de sair, mas ao sair, Misuzu comenta que o caso dela não é tão diferente do de Tomo. Carol então pergunta o que fazer a respeito, e ela responde para parar de levar a vida como se estivesse jogando gacha. Mais tarde, alguém vem relatar a Tomo que um cara está perturbando Ogawa para ser sua namorada. No entanto, Ogawa não o quer, mas o cara é conhecido por ferrar qualquer garota que o rejeita.
Tomo promete protegê-la, mas ela diz que só quer que ela fique atrás dela quando o rejeitar. Logo enfrentam o cara depois da escola, e Tomo o avisa severamente para se afastar, mas ele não cede e ameaça bater em Ogawa. No entanto, Tomo diz para ele enfrentá-la, e então dá-lhe um chute que o faz bater na parede. Estou realmente com medo porque isso não estava no roteiro. Mas Tomo os tranquiliza, dizendo que os protegerá se ele voltar. Depois disso, o idiota fraco retorna ao seu grupo de perdedores para mobilizá-los a ir bater em Tomo. No entanto, enquanto planejam isso, Jun os ouve ao passar e de repente o chuta, irritando seus capangas que imediatamente se preparam para lutar com ele. Mais tarde, quando Tomo sai de casa, o idiota e seu grupo vêm se desculpar com ela, todos com rostos feridos, chocando-a. Ela relata isso a Jun enquanto vão para casa. Enquanto isso, ela também nota o curativo no rosto de Jun e pergunta o que aconteceu com ele, e ele mente dizendo que caiu. Durante o fim de semana, Misuzu e Tomo vão para a casa da Carol usando um mapa brega que ela lhes deu, e ao chegarem a uma certa casa, elas se perguntam se estão no lugar certo ou não. Nesse momento, uma loira pálida com um rosto assustador aparece e pergunta o que elas estão fazendo na frente da casa dela. Percebendo que ela é parente da Carol, já que ambas têm rostos feitos sob medida para o Halloween, Tomo e Misuzu dizem a ela que são amigas da Carol. No entanto, ela fica cautelosa com Tomo porque parece um garoto depravado procurando o próximo buraco para explorar. Mas ela se surpreende ao ver que Tomo tem um volume no peito. Ela os leva para dentro, e ao chegarem à mansão, Carol e sua mãe começam a agir de forma constrangedora, fazendo Tomo e Misuzu perceberem de onde Carol herdou sua estupidez. Carol cumprimenta Tomo e Misuzu depois, e apenas aponta que ela e Misuzu têm tranças iguais. Misuzu imediatamente desfaz suas tranças ao perceber isso, ficando triste. Em seguida, Carol as leva para seu quarto majestoso, o que faz Tomo lembrar de como seus pais são pobres. Depois de um tempo olhando os álbuns de Carol, Misuzu vai ao banheiro, e enquanto se dirige para lá, ela percebe a mãe de Carol a seguindo. Ela faz uma pausa para perguntar o que é o Sigma, e a mãe da Carol pergunta se ela é uma menina má, já que foi má com sua filha antes. Misuzu fica travessa e ousadamente pergunta à mãe da Carol o que ela faria se dissesse que é amiga da Carol por causa do dinheiro dela. Carol cai na gargalhada, fazendo Misuzu sentir que perdeu essa batalha. Enquanto isso, Carol e Tomo decidem jogar Otelo, e Misuzu volta para descobrir que Carol venceu Tomo. Ela decide jogar também, mas Carol a vence facilmente. 2 dias depois, na escola, Tomo descobre que as provas intermediárias são no dia seguinte, e começa a entrar em pânico, porque de jeito nenhum ela vai ficar no final da turma. Misuzu sugere que façam um grupo de estudo na casa dela. Nesse momento, Jun aparece e se oferece para ser o tutor de Tomo, mas Misuzu diz para ele parar de se achar e pergunta qual foi a classificação dele no último exame. Jun responde confiante que ficou em torno do 30º lugar, mas Misuzu destrói seu ego ao revelar que ela foi a número 1. Mais tarde, na casa de Misuzu, as 3 garotas começam a conversar enquanto se preparam para estudar. E então, a mãe de Misuzu, vindo de fora, nota sapatos de menino na entrada. Ela se pergunta se Misuzu agora tem um namorado, mas entra e descobre que o suposto namorado é Tomo. As meninas começam a estudar e se deparam com um problema de matemática que parece bastante difícil de resolver. Mas Carol resolve de cabeça, chocando as outras duas. Ela explica como resolveu usando alguns truques, e Tomo fica animada que ela poderia ser a próxima Albert Einstein se usar esse método. Mas Misuzu afirma que os processos envolvidos em obter as respostas são tão importantes quanto as próprias respostas. Eles passam mais algum tempo estudando, e quando os resultados finalmente são divulgados após o teste, Tomo fica na posição número 70, o que a anima porque pelo menos ficou na metade superior da turma. Jun fica na posição 54, e quando Misuzu descobre sua posição, eles se perguntam quem é o primeiro, apenas para perceber que não é ninguém menos que Carol. Na semana seguinte, durante um dos intervalos na escola, Jun diz alegremente a Tomo que comprou um novo videogame, aquele que ela gosta, e a convida para ir à casa dele naquela noite, pois está pronto para mostrar como sua técnica com o joystick melhorou. Ela imediatamente concorda sem pensar, mas instantaneamente percebe que cometeu um erro, então volta para suas amigas para contar a elas sobre isso. Ela está realmente envergonhada de passar a noite na casa dele, e quando pretende ir dizer a ele que não vai mais, Misuzu e Carol a forçam a voltar para o seu lugar, dizendo que ela tem que ir porque Jun realmente quer que ela vá. Depois da escola, ela vai para casa contar aos pais que vai para a casa do Jun e fica surpresa com o quão despreocupados eles estão, mesmo sabendo que ela vai para a casa de um garoto. Tomo vai para a casa de Jun, e quando chega lá, descobre que Jun é o único em casa naquela noite, o que a choca porque isso só pode significar uma coisa. Ela vai tomar banho e a ideia dela sem roupas o deixa tão animado que ele dá um tapa no próprio rosto para impedir que o sangue desça para o seu membro.
Logo chegam ao jogo e após jogar por alguns minutos, os dois quase ficam horizontais, mas Jun mantém sua salsicha nas calças como um verdadeiro Sigma. Depois, eles decidem ir dormir, e enquanto Tomo dorme na cama e Jun no futon, Tomo sente que é um desperdício já irem para a cama. Ele diz a ela que se divertiu muito com ela hoje, deixando-a envergonhada. Ele logo adormece e ela vai ao lado dele para tocá-lo enquanto ele dorme. No entanto, ele de repente a agarra em seu estado sonolento e se recusa a deixá-la ir. Na manhã seguinte, Jun acorda primeiro e percebe que dormiram lado a lado, o que o deixa em uma posição constrangedora, sentindo-se envergonhado. Ela logo vai para casa e no caminho seu cérebro lento de repente percebe que acordou ao lado dele no futon. Os dois agem de forma estranha na escola durante a próxima semana por causa disso, mas isso deixa Carol e Misuzu felizes. Algumas semanas depois, é o aniversário de Tomo, e Jun dá a ela um óculos como presente. Ela fica animada e coloca, fazendo-o aparecer com Frank. Ela vai exibir seu óculos diante de Misuzu, e ela dá a Tomo um presente sem consideração, que não significa nada para ela. Carol logo aparece com um ouro de 24 quilates como presente, chocando-os. Vendo que ela parece ter dinheiro suficiente para desperdiçar, Misuzu pergunta se ela gostaria de usar sua riqueza para algo útil, antes de dizer a Tomo para ir à sua casa durante o fim de semana. No sábado, as duas garotas trazem um vestido bonito e uma peruca, o que deixa Tomo se perguntando o que elas estão planejando fazer. Eles dizem a ela que estão aproveitando a oportunidade para torná-la o mais feminina possível. Logo começam a arrumá-la, até que ela comece a parecer uma gata muito acima do nível de vocês. E Misuzu diz a ela que esta é a parte em que ela tem que falar como uma garota, mas ela responde que não sabe como. Misuzu diz para ela tentar falar de forma mais educada e Tomo consegue fazer isso. Alguns minutos depois, Misuzu e Carol dizem que estão com vontade de tomar sorvete e querem que ela pegue para elas. Tomo diz que precisa trocar de roupa, mas elas a expulsam de casa, dizendo que não faria sentido se ninguém mais a visse no vestido bonito. Ela vai para a loja furiosa e ao entrar percebe que todos estão olhando para ela, o que a choca. Ela pensa que deve estar horrível agora e nesse momento de repente vê Jun na mesma loja. Ela entra sorrateiramente para pegar o sorvete, esperando que ele não a reconheça. E ao mesmo tempo, Jun se pergunta se a garota bonita que ele acabou de ver é a Tomo. No entanto, ao sair, ela perde o equilíbrio e cai. Ele a ajuda a se levantar, surpreendendo-a por ser tão cavalheiro. Enquanto isso, ele se vira para ir embora, mas ela rapidamente o impede para perguntar se pode caminhar com ele. Ela logo se arrepende de suas ações, perguntando-se por que pediu para andar com ele, e Jun continua cético, convencendo-se de que Tomo é mais baixa e não usa maquiagem. Eles logo veem um grupo de crianças jogando futebol, e Tomo quase sai do personagem para voltar à sua personalidade impulsiva, mas ela se controla imediatamente. Ela pede desculpas por agir como uma tirana, mas Jun responde que gosta de algo mais bruto. Jun então aponta para duas crianças, um menino e uma menina, que parecem ser muito próximas e pergunta o que ela acha que acontecerá com eles no futuro. Ela responde que seria bom se eles se tornassem namorados, e Jun diz que ele também tem uma garota que é sua melhor amiga, mas não sabe como as coisas vão se desenrolar. Tomo fica surpresa ao ouvir isso e pergunta o que ele quer do relacionamento com essa suposta melhor amiga, e ele responde que não sabe. No entanto, seu único objetivo agora é vencê-la. Tomo se pergunta se deve revelar sua identidade, mas ele de repente pergunta sobre o sorvete que ela comprou. Ela imediatamente percebe que já está em uma confusão e se levanta para sair. Ao voltar para casa, ela encontra Misuzu e Carol decorando a casa para surpreendê-la, e enquanto mais tarde se senta para comer bolo com elas, conta como viu Jun na loja e ele a chamou de bonita, o que a fez se sentir nas nuvens. No dia seguinte, quando Jun a vê, ele puxa suas bochechas de forma brincalhona, como se estivesse investigando se ela era a mesma pessoa que ele encontrou ontem. No entanto, isso só faz o idiota facilmente irritável responder com um soco no rosto dele, confirmando que esta é a Tomo que ele conhece. Mais tarde na escola, durante o treino de vôlei para um próximo torneio entre turmas, Tomo fica agressiva como de costume, o que assusta todos os seus colegas. E quando a professora percebe que o nível de testosterona dela está fora de controle, leva-a para a seção dos meninos antes que ela machuque as meninas. Todos os meninos ficam animados por tê-la no time, mas ela se sente péssima por isso estar acontecendo novamente. O torneio começa no dia seguinte, e a equipe de Tomo e Jun derrota as outras equipes com muita facilidade, graças à força bruta de Tomo. No entanto, durante o intervalo, quando descansam antes da partida final, Tanabe aparece de repente, parecendo preocupado, para informá-los sobre um dos caras do outro time que é forte como Kong. Dizem que o cara é o garoto mais forte da escola, e não há como Tomo e Jun vencê-lo, a menos que estejam sob efeito de metanfetamina. Tanabe diz a eles que não precisam enfrentá-lo, mas os dois respondem que têm que enfrentá-lo, já que ele é o mais forte da escola.
Alguns momentos depois, quando a partida final está prestes a começar, Goma, o cara enorme, comenta que não se importa com Tomo, que não parece ser tão forte quanto diziam, mas ele só se importa com Jun porque ele é bastante atlético, mas não está em nenhum clube. Ele então desafia que, se o time dele vencer, Jun tem que se juntar ao clube de judô, e ele concorda. Enquanto isso, Tanabe percebe sua paixão assistindo à partida também. E enquanto o perdedor mostra sua determinação em provar para ela que ele tem o que é preciso para conquistá-la, um golpe perdido de Goma o acerta, tornando-o ainda mais inútil do que já era. Goma continua derrubando os fracos um após o outro, irritando Tomo. Ela lança a bola com sua força bruta nele, mas Goma a pega facilmente. Ele então diz a ela que ela será a próxima a cair e lança a bola nela com toda a sua força. Quando a bola se aproxima dela, Jun percebe que isso poderia dar a ela uma saída gloriosa instantânea, e ele rapidamente intervém como seu cavaleiro de armadura brilhante para receber o tiro. Tomo fica muito zangada e ativa o Rasengan com a bola, que Goma não consegue pegar, tornando-a a vencedora. Na competição, Goma encontra Jun separadamente para desafiá-lo para uma luta, já que não está satisfeito com o desenrolar da partida. Jun o derruba na primeira vez, chocando Goma. No entanto, ele se recusa a se render e avança contra Jun novamente, então Jun. Quando Jun mais tarde se levanta para ir embora depois que Goma aceitou sua derrota, Goma pergunta por que ele é tão forte, mas está desperdiçando seu talento. E ele responde em parábolas que só queria alcançar as costas grandes que via à sua frente, referindo-se a quando ele e Tomo eram mais jovens. Enquanto ele mais tarde caminha para casa com Tomo, ele se maravilha com a força dela e deseja poder ser como ela. Alguns dias depois, enquanto Jun corre sem ninguém atrás dele, ele relembra de 10 anos atrás, quando conheceu Tomo pela primeira vez. Tomo de repente ficou hiperativa ao redor dele e pegou seu jogo para que ela pudesse jogar também. No entanto, ela logo quebrou o jogo em dois, o que irritou o pobre garoto, então ele deu um golpe no rosto dela. Mais tarde, ele conheceu o pai monstruoso dela, que pediu desculpas junto com Tomo por quebrar seu jogo. Depois disso, eles se tornaram amigos, e Tomo começou a levá-lo em aventuras loucas que o deixavam pensando em qual crack barato ela estava chapada. Ele até se machucou tentando acompanhá-la, mas depois de passar um tempo sendo amigo dela, logo começou a alcançá-la. Isso o fez pensar que já era tão forte quanto ela, mas algo aconteceu que o fez perceber que ainda era apenas um fraco. Enquanto ele brincava sozinho um dia, alguns búfalos vieram intimidá-lo e levaram seu jogo. Mais tarde ele encontrou Tomo e Misuzu, que perguntaram por que ele tinha um gesso no rosto já nojento, e ele respondeu desajeitadamente que tinha caído. Mais tarde naquela noite, Tomo voltou com seu jogo e o devolveu, surpreendendo-o. Percebendo que ela tinha ido enfrentar aqueles valentões sozinha, Jun ficou irritado e questionou-a, mas ela o derrubou no chão, ainda fingindo que não sabia do que ele estava falando. Ela então disse a ele que, como amiga, sempre estaria lá por ele. Mas Jun se sentiu péssimo sabendo que não podia fazer o mesmo por ela, já que era um fraco. Então ele devolveu o jogo para ela e disse que não o pegaria de volta até se tornar mais forte do que ela. Depois disso, ele começou uma aula de karatê com o pai dela. No entanto, até hoje, ele ainda não pegou o jogo de volta, o que faz Tomo se perguntar quando ele vai buscá-lo, já que ele se tornou mais forte do que ela de qualquer forma. Alguns dias depois, todos se preparam para ir à praia para alguns momentos molhados, e Jun fica surpreso ao ver Misuzu também indo, já que ela nunca pareceu estar realmente interessada em praias. Misuzu responde que está pronta para a experiência, embora sua verdadeira razão para vir seja para testemunhar as expressões de Jun quando ele vê os seios de Tomo. Na praia, as duas garotas trocam de roupa para seus trajes de banho, mas ele se pergunta onde está Tomo. Ele imediatamente vai procurá-la e a encontra sentindo-se tímida para sair. Então ele abre à força o moletom dela, apenas para ser recebido por seu enorme enredo, o que o deixa envergonhado. Na cena seguinte, Jun escolhe sentar-se com a sem enredo Misuzu, porque seu Magnum tem subido e descido como Bitcoin, desde que viu os grandes balões de Carol e Tomo. Enquanto isso, Tomo, sem saber das lutas deste cavalheiro, vem buscá-lo para brincar com ela e Carol no mar. E ele mal se diverte porque seu cérebro permanece congelado a maior parte do tempo. Enquanto isso, dois colegas aleatórios veem Tomo e Carol brincando de longe, e ficam intimidados por seus peitos. Carol, animada, vai até Jun para que ele sinta seus seios, deixando Tomo com ciúmes. Depois, Carol senta-se com a plana. Misuzu, curiosa sobre por que Jun parece estar fugindo dela e de Tomo, enquanto ele está bem ao redor de Misuzu. Misuzu revela que é porque Jun gosta delas grandes, mas Carol não entende por que diabos ele está fugindo. Poucos momentos depois, enquanto Tomo está sozinha, um perdedor aleatório sem rosto vem tentar conquistá-la, pedindo para ela segui-lo até um canto para uma rápida sessão de desenvolvimento de enredo. No entanto, Jun de repente aparece da água com um olhar intimidador, assustando o cara. Jun então diz a Tomo que não quer que as pessoas pensem que ele é seu namorado, chocando-a.
Nesse momento, Carol o chama do meio de alguns caras e ele vai buscá-la imediatamente. Um dos caras pergunta se ele é o namorado dela e ele responde que não se importa com o que quer que o chamem, surpreendendo Tomo porque ele nunca respondeu assim quando era com ela. Ela reclama sobre isso, e Misuzu diz que hoje é a chance dela mudar isso. E quando Tomo pergunta o que deve fazer então, ela responde que deve ficar o mais perto possível de Jun e nunca sair de sua vista. Tomo pega um sorvete e vai até Jun para colocar o conselho de Misuzu em prática. Ela então pega as mãos de Jun e o puxa em direção ao oceano para brincar com elas novamente. No entanto, Jun fica surpreso com o que está acontecendo com ele, porque embora tivesse planejado brincar com ela de maneiras diferentes, ele simplesmente fica distraído sempre que ela o toca e sorri para ele. No caminho de volta para casa, Misuzu percebe seu silêncio e pergunta o que há de errado, sabendo que esse cara que nunca viu Tomo como uma garota antes, agora tem dificuldade em manter isso. Perto do final das férias de verão, enquanto Carol e Misuzu passam a noite na casa de Tomo, elas jogam o jogo do rei. E quando Misuzu se torna rei, ela diz a Tomo que ela tem que ir ao show de fogos de artifício com Jun sozinha, chocando-a. Eles visitam Jun imediatamente e Tomo o convida para ver os fogos de artifício juntos. Mas ele concorda casualmente, surpreendendo Tomo, pois ela pensa que isso é incomum para ele. Normalmente ele teria ficado empolgado. Enquanto voltam, Tomo está preocupada, pois não consegue entender as ações daquele cachorro recentemente. Mais tarde, enquanto Jun está deitado na cama, ele se pergunta por que está mais feliz do que o normal por ver os fogos de artifício com Tomo. Ele se lembra quando ela se confessou para ele no episódio 1, e pensa que ela não poderia ter falado sério. Enquanto isso, Tomo, também na cama, se lembra de tudo o que aconteceu na praia e se pergunta por que Jun não parece estar na mesma sintonia que ela ultimamente. Ao mesmo tempo, Misuzu está preocupada com o que está acontecendo entre os dois ultimamente. Ela inicialmente encorajou Tomo a agir de forma mais feminina quando ela disse que gostava de Jun, para que Tomo pudesse brincar mais com ela como uma garota. Ela só usou Jun para conseguir o que sempre quis, e agora não quer parar. No dia do show de fogos de artifício, enquanto Jun se prepara para sair de casa, ele se pergunta por que tem sentimentos mistos sobre isso. Mas ele está determinado a descobrir por que está se sentindo assim em relação a Tomo. Ele logo a encontra e, ao vê-la, fica quase cego por sua beleza, e ela lhe diz que sua mãe a incentivou a usar um kimono. Chegando ao festival, ambos se dirigem à loja do vendedor que sempre conheceram. Enquanto isso, Misaki e Carol também estão no festival de verão, junto com Misuzu, que é apenas a terceira roda, já que ela é feia demais e não tem homem. Jun se afasta por um tempo, e alguns caras cercam Tomo para pedir que ela bata aqueles bolos, mas Jun volta para levá-la embora como um perfeito Sigma. Enquanto eles se afastam, ela agradece por ajudá-la, mas o idiota de repente se desculpa por ter interferido, já que ela é forte o suficiente para ter lidado com a situação sozinha. Isso irrita Tomo e ela acerta um soco na cara idiota dele, dizendo que ele deveria deixá-la agradecê-lo. Ela então o agradece adequadamente, surpreendendo Jun, que a segura de uma maneira suspeita, deixando Tomo pensando: o que foi isso? Enquanto se dirigem para a área de visualização dos fogos de artifício, Tomo se pergunta se ele agora também tem sentimentos por ela, e ela raciocina que esta pode ser sua chance de comunicar seus sentimentos a ele adequadamente. No entanto, ao chegarem à área de visualização, ela hesita e decide fazê-lo no momento perfeito. Após o show de fogos de artifício, eles voltam para casa, mas Jun ainda não descobriu qual é o sentimento. No entanto, uma coisa ele percebe: ele não pode mais ter uma verdadeira luta de socos com Tomo. Eles voltam para a escola, e Tomo está preocupada que as coisas tenham mudado entre ela e Jun, já que ele parece estar agindo com cautela ao redor dela. Mais tarde, durante o dia, o estúpido líder de gangue e sua gangue se sentem terríveis, pois Tomo tornou suas atividades realmente difíceis. Enquanto ele pensa em como se vingar dela, ele nota Misuzu de longe e imediatamente leva sua gangue para atacá-la. Nesse momento, Carol aparece, e ao vê-la, o líder da gangue decide atacá-la também. Mas Misuzu diz para ele deixá-la, dizendo que Carol é apenas uma colega de classe e nada mais. No entanto, enquanto eles saem com Misuzu, Carol de repente dá um choque no idiota. Misuzu pega a mão de Carol imediatamente para que possam escapar, mas a tonta cai de cara no chão. No entanto, elas conseguem escapar para uma fábrica abandonada, mas Carol não chegou lá sem deixar um rastro. Na fábrica, Misuzu liga imediatamente para Jun para pedir que venha salvá-las, mas diz que ele não deve deixar Tomo saber. Bro encontra uma maneira de dispensar Tomo, mas ela suspeita que ele está tramando algo, ao ver seu olhar sedento de sangue. Então ele tem que contar a ela, e ela insiste em ir ajudar suas amigas. Enquanto isso, Misaki está por perto e fica interessado ao ouvir que Carol também está envolvida. O líder da gangue logo encontra Misuzu e Carol, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Tomo de repente o agarra e bate sua cabeça no chão. Ela o leva para onde estão os outros membros da gangue, pronta para dar a surra da vida dele. Vendo que Tomo e Jun já estão lidando com a situação, Misaki decide procurar Carol e Misuzu, mas fica chocado ao encontrar Carol sem roupas.
O irmão fica furioso, pensando que a gangue já explorou seus lábios verticais e tenta ir isekai no líder, mas Tomo e Jun o seguram até ele perceber que Carol estava apenas trocando de roupa. Ele fica envergonhado depois disso, enquanto sai com ela. Enquanto isso, Misuzu diz a Tomo e Jun para seguirem em frente enquanto ela lida com os idiotas de joelhos. Ela os ameaça revelando que Tomo é a única filha do famoso pesadelo, da Zama, assustando-os. Ela então diz a eles que precisam proteger Tomo e seus amigos a partir de agora com suas vidas. No dia seguinte, quando Tomo sai para a escola, ela se sente péssima por ter agido de forma rebelde no dia anterior quando Jun estava começando a vê-la como uma garota. Nesse momento, Jun a cumprimenta e dá um leve toque em seu ombro, o que a entusiasma, pois era isso que ela esperava. Misaki vai encontrar o pai de Tomo para dizer que quer ser como Togi. E ao vê-lo, o pai de Tomo afirma que ele atualmente é como Zenitsu em um anime menos popular. Ele acrescenta que há algo mais por trás de sua fraqueza. É um demônio tentando caçar sua alma, e aconselha-o a ter cuidado para não acabar como Musan. Enquanto isso, Tomo sabe que seu pai fala muito e interrompe, dizendo a Misaki que ele começará com a corrida primeiro. O próximo conjunto de treinamento quase envia Bro ao Nirvana, e após isso, Tomo diz que tem que enfrentar Jun, mesmo que o cara esteja mal se aguentando. Ele pergunta a Jun se Tomo o reconhecerá se ele conseguir vencê-lo, mas Jun não vai deixar isso acontecer. Ele mostra a Misaki qual é sua verdadeira força, o que faz Misaki perceber que não há como a afirmação usual de Jun de que Tomo é mais forte do que ele ser verdadeira. Depois de perceber que não pode vencê-lo, Misaki pensa que deveria pelo menos acertar um golpe, mas, ao tentar fazer isso, Jun o nocauteia. Ele acorda mais tarde e vê Tomo ao seu lado, que de repente pergunta se ele quer ficar mais forte por causa da Carol. Ele fica envergonhado e revela que é verdade, porque Carol é famosa por sempre se meter em problemas desde que eram jovens, durante os quais ele tem sido muito inútil em ajudá-la. Ele se chama de perdedor, mas Tomo imediatamente muda para aquelas baboseiras motivacionais de anime. Enquanto isso, Jun está do lado de fora ouvindo a conversa deles. Algumas semanas depois, Carol diz a Misaki que ele tem sido mais alfa recentemente, e ele responde que tem treinado com o pai de Tomo. Ele acrescenta que antecipa o dia em que Tomo reconhecerá sua força, e ao ouvir isso, Carol fica com ciúmes. Ela pergunta a ele como ele vê Tomo, e o insensível a ignora um pouco, dizendo que Tomo é um modelo para ele, deixando Carol ainda mais ciumenta. Na escola, Carol encontra Jun para pedir que passe um tempo com ela. E quando Misuzu pergunta o que ela acha que está fazendo, Carol diz para ela cuidar da própria vida, surpreendendo-a. Mais tarde, durante o intervalo, Jun pergunta por que ela queria vê-lo, e ela responde que só quer relaxar com ele enquanto assiste os outros jogarem. Jun pergunta por que ela assiste quando pode se juntar a eles jogando ao lado de Tomo e Misaki, mas Carol responde que foi má com Misaki, e agora está fazendo algo para ofender Tomo. No entanto, Jun diz a ela que Tomo não é o tipo de garota que desiste de amizades tão facilmente, ao contrário de você. De alguma forma, Carol encontra o caminho para o quarto de Jun, e ele se pergunta o que diabos acabou de acontecer. Ele implora para ela ir embora antes que seus hormônios de trama entrem em cena, mas ela diz que veio para levá-lo à lua e pula em cima dele. O cara fica assustado e ela ri, perguntando por que ele tem medo de garotas, já que faz o mesmo sempre que está com a Tomo. Ela então avisa que se ele continuar agindo como um garoto inocente e bonzinho, pode perder a Tomo porque as garotas adoram cafajestes. Ele a empurra imediatamente e vai para a casa da Tomo para abraçá-la como se sua vida dependesse disso. Ele diz a ela que foi atingido por um ataque que não esperava, e enquanto ainda está falando, Carol aparece atrás dele, assustando-o. No dia seguinte, Carol pede desculpas a Misuzu, e ela pergunta como Misaki reagiu à notícia quando ela lhe contou que passou um tempo com Jun no quarto dele. Carol responde que ele fez uma cara estranha, o que faz Misuzu considerar juntar os dois. Ela se encontra com Misaki depois, e de repente pergunta se ele gosta da Carol. Ele diz que ela é como uma irmã para ele, mas Misuzu diz para ele parar de enrolar. Então ele revela que ama tanto a Carol que quer deixar as nádegas dela vermelhas. Ele então começa a falar sem parar sobre seus sentimentos por ela, e Misuzu diz que vai criar o cenário perfeito para juntá-los. Ela volta para a aula, e quando Carol pergunta qual foi o resultado, Misuzu diz que ela não tem a menor chance com ele, porque ela parece uma caricatura, e ele só a vê como uma filha. Isso muda imediatamente o humor dela, e ela sai na hora. Misuzu está chocada que isso a afetou tanto. Ela encontra Misaki e diz para ele ir atrás de Carol imediatamente. Ele vai para a casa dela imediatamente, e ao entrar no quarto, a vê chorando pela primeira vez, o que o choca. Ele se sente péssimo e pede desculpas, mas ela começa a bater no rosto assustador dele com o travesseiro, não os mais macios. Ele rapidamente revela que Misuzu mentiu para ela para deixá-la vulnerável, chocando-a. Ela fica irritada com Misuzu por tê-la manipulado assim, e então pergunta a Misaki como o fato de Misuzu deixá-la irritada se relaciona com ele.
Ele reúne coragem e revela que Misuzu estava tentando dar-lhe um empurrão para que ele pudesse dizer a ela como se sente, chocando-a. Ela fica animada e quer ir direto ao assunto imediatamente, mas sua mãe interrompe. No dia seguinte, Carol aparece com uma fantasia estranha, o que assusta Misuzu. No entanto, ela de repente a beija e diz obrigado, surpreendendo-as. Após isso, a escola decide apimentar as coisas, organizando uma maratona. E naturalmente, Tomo e Jun estão animados como protagonistas de Shonen. A corrida começa, e os dois assumem a liderança instantaneamente, movendo-se como se tivessem acabado de desbloquear o Ultra Instinto. Mas então, do nada, Tomo, desesperada para vencer, faz um colapso dramático de anime e desmaia no meio da corrida. No entanto, Jun a pega e a carrega para um lugar seguro como um protagonista de comédia romântica. Quando ela finalmente acorda, está em uma cama de hospital com Misuzu e Carol cuidando dela como NPCs preocupados. Confusa, Tomo pergunta o que aconteceu e Misuzu revela a verdade. Ela desmaiou no meio da corrida e Jun, sendo o MVP, terminou a corrida com ela nas costas antes de levá-la ao hospital. Jun entra para ver como ela está e porque Misuzu adora o caos, ela sussurra para Tomo, sugerindo que ela aproveite a situação para conseguir o que quer dele. Jun diz a ela que sua mãe, Akimi, está a caminho para buscá-la, mas Tomo, que não perde uma oportunidade, exige que Jun a carregue nas costas novamente. Sem escapatória, ele suspira e obedece, entregando-a diretamente ao carro da mãe como um serviço de entrega leal. No dia seguinte, Jun passa na casa de Tomo para ver como ela está e ela lhe entrega seu Nintendo, admitindo que ele é oficialmente mais forte do que ela, já que a carregou e terminou a maratona. Esse momento desencadeia um flashback dos dias no dojo, quando Jun finalmente acertou seu primeiro golpe em Tomo, e se sentiu como se tivesse acabado de ganhar o prêmio Nobel para personagens secundários de anime. Avançando para quando eles se matricularam na mesma escola. Jun viu Tomo de saia pela primeira vez e sofreu uma crise existencial porque, até aquele momento, ele estava convencido de que ela era um dos garotos. Tomo, sentindo-se de certa forma sobre isso, desabafa com Misuzu, que apenas dá de ombros e lembra que Jun sempre foi um idiota. Enquanto isso, na aula, Jun é surpreendido com uma pergunta mais inesperada. Um cara pergunta se ele e Tomo estão namorando, chocando-o. Momentos depois, ele ouve algumas garotas perguntando a Tomo a mesma coisa, mas ela as cala, dizendo que o idiota cego nem a vê como uma garota. No intervalo do almoço, ela tenta falar com Jun, mas ele a ignora completamente como um personagem com um passado trágico, e assim, eles passam um ano inteiro sem se falar. Misuzu, que já estava com pouca paciência, começou a perder o interesse nas atividades com Tomo. Enquanto isso, Jun, agora em sua fase de garoto solitário, acha que a melhor maneira de lidar com seus sentimentos é arranjar uma namorada. Misuzu, passando por ali, percebe que ele está comendo sozinho e pergunta por que ele está agindo como um protagonista de shoujo, em seu arco de desilusão amorosa. Jun admite que se sente solitário e que é péssimo em fazer amigos, mas Misuzu o confronta, dizendo que ele só está assim porque se recusa a substituir Tomo. Ele se atrapalha e pede para ela ser sua namorada. E como Misuzu vive para o drama, ela diz sim. Avançando para o relacionamento deles, de volta à escola, Misuzu está exausta, parecendo que acabou de levantar um navio de guerra inteiro. Exausta além do limite, diz a ela que não consegue mais acompanhar sua energia. Tomo a leva para fora para uma conversa, e Misuzu admite que tem a força física de um guardanapo molhado. Mas Tomo se recusa a deixar isso arruinar a amizade delas, e acabam rindo disso. Mais tarde, Misuzu, finalmente pronta para terminar com Jun e recuperar sua paz, é surpreendida quando Jun termina com ela primeiro. Ela está um pouco chateada, mas honestamente, ela se livrou de uma encrenca. Horas depois, Jun finalmente ganha um pouco de juízo e decide que é hora de consertar suas vibrações estranhas com Tomo. Ele se aproxima dela para uma conversa sincera, mas antes mesmo de dizer uma palavra, Tomo o acerta por ter demorado um ano inteiro para se desculpar. Quase chorando, ela exige saber por que ele a ignorou por tanto tempo. Jun, finalmente aceitando sua derrota, pede desculpas por ser um idiota insensível, mas antes que ele possa terminar, Tomo acerta outro soco direto no estômago dele porque, claramente, sua linguagem do amor é com as mãos. Depois de toda a agressão física, eles finalmente fazem as pazes e prometem ser melhores amigos, colocando um fim à briga. No dia seguinte na aula, Tomo decide que quer dar a Jun um presente especial de aniversário, mas sua carteira está mais vazia do que as opções de diálogo de um NPC. Para conseguir isso, ela acha que conseguir um emprego de meio período é o caminho a seguir, mas precisa de ajuda. Então, ela recruta Misuzu e Kirao para a busca de emprego definitiva. No momento certo, Tanabe ouve e oferece a elas um trabalho na loja de ramen da família dele. Mais tarde, ele os apresenta ao pai, que parece uma baleia terrestre e administra o lugar na ausência da mãe. Vestidos com seus uniformes, Tomo e sua equipe entram em ação. O caos se instala quase imediatamente, pois Tomo e Kirao falham espetacularmente ao servir os clientes, enquanto Misuzu assume o controle como se tivesse nascido para isso.
Justo quando as coisas começam a se acalmar, Jun entra casualmente, tirando Tomo do seu ritmo. Após o longo turno, eles pegam seus cheques, se despedem de Tanabe e seu pai e vão embora. Mas logo do lado de fora, Tomo esbarra em Jun, e Misuzu e Kirao, sendo as melhores amigas, estrategicamente se retiram para deixá-los ter um tempo a sós. No caminho para casa, Jun comenta aleatoriamente que o ramen estava mais gostoso quando Tomo o serviu, fazendo o cérebro dela dar um curto-circuito por um momento. No dia seguinte, Tomo surpreende Jun com seu presente de aniversário e smartwatches combinando para os dois. Avançando para a aula, Tomo começa a se perguntar como pode parecer mais feminina para Jun. Misuzu então elabora o plano perfeito, dizendo a ela que precisam fazer Jun tocar acidentalmente nos seus seios. Com tudo pronto, eles se posicionam nas escadas, prontos para executar a operação. Jun logo chega e enquanto tenta descer as escadas, se perguntando por que Tomo está com cara de idiota irritada, Misuzu lhe dá um empurrãozinho e ele cai. No entanto, em vez de Tomo, Jun desvia dela e acaba segurando completamente os enormes atributos de Kirao, o que o choca. Sabendo que está em apuros, ele se vira para Tomo e implora por sua linguagem do amor, então ela o espanca até não poder mais. Depois Misuzu se sente péssima, perguntando-se se foi longe demais com o plano anterior. Ela se distrai e acaba tropeçando nas escadas. Felizmente, Tanabe está lá. Ela fica envergonhada e diz a ele que fará o que ele pedir para agradecê-lo por salvá-la. O idiota pensa por um momento e finalmente pede o contato dela em vez de fanservice. No dia seguinte, Tomo percebe que Misuzu está ausente da escola e Kirao revela que ela está em casa se recuperando de uma queda. Enquanto isso, começam as conversas sobre a peça do festival cultural que se aproxima e a turma debate quem deve interpretar a Cinderela. Mais tarde, Tomo visita Misuzu acamada para ver como ela está e casualmente menciona que tem passado mais tempo com Kirao ultimamente, fazendo Tomo se sentir um pouco negligenciada. Antes de sair, Tomo deixa um panfleto da peça da Cinderela, dizendo a Misuzu para não pensar demais nas coisas. Mais tarde, Misuzu fica completamente perplexa ao saber que Kirao realmente votou para que ela fosse a Cinderela, enquanto Tomo interpretaria o príncipe. Corta para os ensaios e enquanto todos estão curtindo em seus trajes, Misuzu começa a entrar em parafuso, percebendo que enquanto todos os outros estão avançando, ela está presa pensando demais. Jun sugere que ela simplesmente converse com Tomo. O dia da peça escolar chega, e as mães Oje de Tomo, Kirao e Misuzu chegam ao festival cultural, animadas para ver suas filhas arrasarem na apresentação de Cinderela. Quando a peça começa, todos entram no personagem com Tomo como o príncipe e Misuzu como Cinderela. O público, especialmente o grupo de Kirao, enlouquece quando Tomo se ajoelha e faz a proposta. Quando as cortinas se fecham, Jun não perde tempo e convida Tomo para passear pelo festival com ele. Mais tarde, o grupo Tomo, Jun, Kirao e Misaki entra em uma dança selvagem no festival, deixando Misuzu sozinha como um bebê abandonado. Mas Carol não vai deixá-la de fora, então a puxa para a diversão. Misuzu agradece a Carol por deixá-la ser a Cinderela, percebendo discretamente que isso ajudou a melhorar as coisas entre ela e Tomo. Enquanto isso, enquanto Tomo e Jun dançam juntos, Jun ganha uma súbita coragem e quase revela seus sentimentos. Mas Tomo, sobrecarregada pelas vibrações, sai de lá como se tivesse visto um fantasma. Avançando alguns dias, Jun e Misaki se encontram e começam a conversar. Em um raro momento de honestidade, Jun confessa que na verdade gosta de Tomo, mas Misaki não dá muita importância. Ainda assim, ele dá a Jun um conselho de amigo, dizendo para ser direto com seus sentimentos. No dia seguinte na escola, Tomo encontra uma misteriosa carta de desafio em sua mesa, convocando-a para o telhado. Ele menciona a antiga confissão dela, perguntando se ela estava apenas brincando naquela época. Tomo, além de frustrada, grita que tem tentado ser mais feminina esse tempo todo para ele, que é tão desatento, e ele realmente não percebeu. A raiva aumenta, e antes que perceba, ela acerta Jun no rosto. Enquanto Jun está no chão, se perguntando onde errou na vida, Tomo instantaneamente se arrepende do soco. Mas então, ainda machucado e ferido, Jun finalmente diz que a ama. Em vez de processar isso corretamente, Tomo entra em pânico e sai correndo, indo direto para Misuzu e Carol para uma reunião de emergência. Carol, sendo Carol, apenas sugere que ela e Jun deveriam começar a namorar já, mas Tomo está com medo. Misuzu, sentindo-se um pouco culpada por suas interferências passadas, tranquiliza Tomo dizendo que ela não precisa mudar para que Jun a ame. Incentivada, Tomo corre para consertar as coisas. Ela encontra Jun e pede uma segunda chance, e juntos eles voltam ao mesmo lugar onde ela se declarou pela primeira vez. Desta vez, Jun deixa bem claro que não está nem brincando sobre seu amor por ela. Tomo, sentindo todas as emoções, está extremamente feliz, mas de repente afirma que o relacionamento deles os impediria de continuar sendo amigos.
Mas Jun não está aceitando nenhuma dessas bobagens. Ele argumenta que eles ainda podem ser rivais e melhores amigos enquanto também são um casal. Para provar seu ponto, ele a desafia para uma corrida escada acima. Tomo obviamente dá uma surra nele, mas Jun apenas ri, dizendo que mesmo como amantes, a rivalidade deles é eterna. Sentindo-se ousada, Tomo finalmente diz que o ama também, e o bobo instantaneamente tropeça e cai escada abaixo. Semanas depois, Tomo está relaxando com Carol e Misuzu durante o almoço quando começa a reclamar sobre como Jun está muito relaxado em relação ao novo relacionamento deles. Ele nem está se esforçando para tornar as coisas arriscadas. Nesse momento, Carol sugere que ela vá direto ao ponto e o beije logo. Tomo instantaneamente entra em pane, seu rosto ficando mais vermelho que um sinal de pare, murmurando que ainda não está pronta para esse nível. Misuzu casualmente sugere a ideia de assistir Ridd of Healer juntos, esperando que isso empurre Jun na direção certa. Avançando para a noite do filme, Tomo chega ao cinema, toda nervosa e animada, como se estivesse prestes a enfrentar a batalha final contra o chefe. Enquanto isso, Jun, que tem lutado mentalmente com a ideia de assistir a um filme de romance, tenta agir com naturalidade. O filme começa e Tomo se aproxima, mas as cenas absurdamente cheias de enredo a deixam mais ansiosa do que romântica. Depois, Jun admite para sua própria surpresa que filmes de romance podem ser a sua praia agora, porque ele consegue se identificar com eles. Eles trocam presentes de Natal, o que é fofo e tudo mais, mas Tomo ainda está presa em sua missão principal, que é fazer Jun se apaixonar ainda mais por ela, ou um pouco mais, como for o caso. Mais tarde naquela noite, Tomo acaba ficando na casa de Jun, mas em vez de acontecer algo remotamente romântico, o clima é tão estranho porque os dois são novatos que nunca amaram e nunca foram amados. Percebendo que esse idiota que ela chama de namorado não vai tomar nenhuma iniciativa, Tomo simplesmente solta que veio ali para beijá-lo. Jun fica chocado, mas diz a ela que embora queira morder seus lábios com força, ele quer que seja especial, já que eles nem estão oficialmente namorando ainda. Tomo pés e trava imediatamente. Mas antes que ela possa reiniciar, Jun solta outra bomba, dizendo que já conversou com os pais dela. O pai dela, Goro, decidiu entrar no modo total de pai de anime. Jun tem que derrotá-lo em uma luta antes de poder namorar Tomo. No entanto, Tomo fica com raiva e sai furiosa para confrontar seu pai por impor uma condição tão boba. Ela finalmente grita que o odeia e vai embora, deixando seu pai de coração partido. No dia seguinte, Jun aparece na casa dela, mas Akemi, a mãe de Tomo, informa que ela não está vendo ninguém. Na escola, Tomo ainda está furiosa, percebendo que Jun manteve em segredo toda a história de lutar com meu pai pela minha mão. Jun, agora determinado a se provar, decide desafiar Goro de qualquer maneira. Quando a luta finalmente acontece, as coisas rapidamente se transformam em uma surra unilateral com Jun mal se segurando. Enquanto isso, Tomo, após um discurso motivacional de Misaki, percebe que não pode simplesmente ficar parada e deixar isso acontecer. Ela corre para casa a tempo de ver Jun, parecendo que acabou de lutar 3 rounds com Saitama. Assim que Jun está prestes a desmaiar, Tomo intervém desafiando seu pai ela mesma. Ela diz a Jun que, embora não vá interferir, está mais do que pronta para intervir se as coisas derem errado. Mas Jun, agora motivado por energia de protagonista, se recusa a deixar que ela lute essa batalha por ele. Ele se aproxima de Goro novamente pedindo mais uma rodada, e enquanto se preparam para lutar, Jun observa que há algo estranho nele hoje. Goro parece estar deliberadamente deixando aberturas para ele atacar e ele se pergunta por quê. Jun pensa na melhor forma de acertar um golpe, e depois de elaborar um plano perfeito em sua cabeça, percebe que Goro está apenas tentando testar sua coragem e vontade de proteger sua filha sempre que ela estiver em perigo. Ele se torna mais determinado a proteger quem ama e avança antes de desferir um golpe decisivo que o torna o vencedor. Depois, Tomo está animado enquanto se despede e pergunta se isso significa que agora eles podem ser. Mas antes que ela diga qualquer coisa, Jun rapidamente a pede em namoro, surpreendendo-a. Ela se pergunta por que ele a interrompeu e ele diz que é seu papel convidá-la para sair como o rapaz. Ela então de repente o agarra e beija intensamente seus lábios. Fim. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!